Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema: por que as pessoas estão amando mais seus animais do que a seu próprio semelhante? Irmãos, para entendermos deste tema, temos que ir lá nos primórdios, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, para entendermos esta causa atual. Vimos que na criação do mundo, antes de Deus criar o homem, ele já havia criado os animais. Depois viu que toda a terra estava completa e precisaria de um ser ali para um ser dominante. Foi e criou o homem. Irmãos, já passando para o lado da humanidade, sabemos nós que os seres humanos, os mortais, eles tendem a ter um lado maior da imperfeição do que da perfeição. Diante de tal fato, irmãos, colocamos a imperfeição chamada a solidão, chamada a necessidade de algo para que seja preenchido o vazio humano. E baseado, irmãos, neste tema, porque as pessoas estão amando mais seus animais do que propriamente o seu próximo, vimos que no decorrer do tempo o ser humano vem ficando muito frio com relação ao amor próprio, ao amor ao irmão, ao amor a seu próximo. E devido tudo isto acontecer perante a humanidade e seu comportamento, vimos que atualmente muitos se apegam a animais, muitos vivem com uma base, com uma estrutura, diária, de preenchimento com o ser animal, com o ser bestial, que significa animal, não humano, que não é humano, ser bestial. Então, irmão, vemos esta situação atual do ser humano sentir a solidão, do ser humano sentir a carência do afeto, o afeto próximo, de seu próximo. E também, diante de todo esse fato, o ser humano atual, ele se comporta e ele anda se comportando, claro, devido à sua escolha, de uma forma desleal, de uma forma injusta e não fiel. Isso fazendo com que a humanidade ela se identifique com algo que traga a seu ego o que ela precisa. Ou seja, o animal, agora falando do bestial, o animal, principalmente o animal doméstico, ele tem, vamos dizer, um dom dado pelo Criador de ser fiel, de ser leal, de estar ali próximo ao seu dono, falando de animal doméstico. Então, irmãos, dentro desta situação, nós como seres humanos, que vivemos na angústia de ter uma companhia, de ter alguém, de ter um apoio, de ter um afeto, de preencher um vazio, nós nos identificamos muito com este companheiro, com este amigo. Claro, colocando, vamos dar um exemplo, o cão. O cão é conhecido como um dos animais mais amigos que tem, mais amigável que tem. Agora, claro, diante a formação humana, diante o caráter humano, da essência humana, não se pode comparar a vida bestial com a vida humana. Não existe na psicologia e nem na teologia algo que prove que devemos comparar o bestial com o humano. Ou seja, a essência animal com a essência humana. Daí, continuando, irmãos, o tema e afirmando que é dito que tem que haver uma separação e um entendimento humano, claro, para que possamos entender e dividir as coisas de nossa existência, na nossa existência,
no nosso significado e no significado dos animais. Desde a criação do mundo e desde a época do fato do dilúvio, os animais eles estavam ali na presença do Senhor, na história, no fato, em companhia de Noé. Todos sabem dessa história, documentários, filmes, palestras, enfim, sabemos disso há muito tempo, deste fato entre o animal e o homem. Irmãos, se formos a bem fundo, colocando a parte animal e explicando que ela não pode ser comparada à humanidade, claro que os animais são criação de Deus, são criaturas de Deus. Agora, elas têm uma essência, eles têm uma essência diferente da nossa. O significado deles é diferente do nosso. Nós temos o fôlego de vida, como eles também têm, e nós temos a inspiração do Espírito Santo de Deus, onde eles não têm. Então, devemos ter a ciência de saber separar uma coisa de outra. E voltando, irmãos, ao assunto bestial, houve um certo canal entre a maldade e o ser humano, isto lá no livro de Gênesis, que o próprio inimigo, ele se introduziu, ele aproveitou o canal entre o ser humano e o animal. Vamos lá de 1 a 10 de Gênesis. A serpente era um animal. Claro que não um animal como hoje ela é. E depois que ela recebeu um castigo, uma maldição, lá no jardim, a serpente se tornou um animal rastejante. Todos sabemos dessa história. Em filmes, em Bíblia, em documentários, enfim. Uma infinidade de exposição sobre este assunto. Então, falando de animal, irmãos, claro, e justificando que o animal foi e é uma criatura de Deus, não com capacidades humanas e não com inspirações do Divino Espírito Santo. Isto que devemos separar. Por que é estranho, é polêmico falar sobre esse assunto? Primeiro, vemos que a humanidade, a cada dia que passa, ela adoece. Direcionando um fato à depressão. A depressão é uma doença causada, de princípio, pela falta de Deus. São poucos os que entendem isso, são muito poucos, e os que aceitam isso. Mas a depressão é uma doença causada pela falta de Deus. Vamos usar um personagem aqui, Jó. Para quem conhece essa história, como também é publicada em mil e um tantos caracteres aí do mundo, em termos de divulgação, a história de Jó. Então Jó, de tudo que ele passou, que todos sabemos, todo sofrimento, todo caos, ele não se deprimiu. Claro, ele se sentiu mal, ele ficou triste, ele sofreu, mas com a fé ele superou, com a fé ele venceu. E todos nós conhecemos o resultado de Jó, como foi que foi o resultado de Jó. Então, irmãos, voltando ao assunto bestial, ao assunto animal, é sério este assunto, porque um detalhe é que não podemos nos misturar com a vida animal. Não querendo dizer que devemos isolar os animais, devemos maltratá-los, devemos ter uma divisão de bem-estar entre o animal e o homem. Não é isso. Claro, isto já é anticristão. A nossa essência cristã já é anticristão. Tratar animal, tratá-lo como um ser inútil, claro que não. Ele é uma vida. Ele recebeu fôlego de vida, dado por quem? Por Deus, o Criador. Agora a questão a seriedade do tema. É que
é explicado biblicamente, psicologicamente e entendido por nós mesmos que temos carência, necessitamos de companhia. Agora, Deus criou o homem para ter companhia do homem. Estou me referindo a homem natureza, a criação, o ser humano. Colocando em ponto bíblico, em ponto teológico, Deus criou o homem e fez a mulher como sua companheira. E dizendo, a companhia de um homem é uma mulher, de uma mulher, um homem. A companhia de um irmão é outro irmão. A companhia do ser humano é o outro ser humano. O animal, ele tem que ser cuidado por nós, tem que ser tratado com respeito por nós, tem que ser reconhecido como criatura de Deus. Agora, ele não pode tomar a forma humana, ele não pode tomar o lugar humano. Não existe teologicamente ou psicologicamente que devemos nos comparar a um ser bestial, a um ser animal, ou que ele se compare a nós. Não existe. Claro que a ciência, ela tenta mostrar vários canais evolutivos de ideologias. Agora, claro, isto contradiz a teologia, contradiz a quem conhece a essência divina de Deus. E claro, quem é cristão. Então, irmãos, este tema ele é polêmico porque se não estivermos preparados para entender, para ouvir, para analisar, é bem claro que iremos nos conduzir de forma brusca, de forma ignorante dentro deste tema, dentro deste assunto. E claro que se você buscar na Bíblia, se você buscar na psicologia sobre esse tema, você vai encontrar. E você não vai encontrar algo que seja contraditório ao que está sendo passado aqui neste vídeo. Que devemos sim respeitar os animais, devemos sim ser companheiro deles e, claro, de certa forma eles serem companheiros da gente também. Mas não devemos criar uma aliança afetuosa com o ser bestial a ponto de diminuir a aliança que devemos ter com Deus primeiro e o socialismo entre pessoas humanas. Porque a partir de quando você deixa de conviver a sociedade humana para viver uma sociedade animal, aí claro, você não está sendo condizente aos seus princípios, ao seu caráter, à sua formação. Claro, dizendo a essência humana. Aí você já tem que ter cuidado, muito cuidado com o seu interior, com sua mente, com sua vida, porque não é correto, não é normal e precisa de ser entendido por você, primeiro por você. É por isso que tivemos a preocupação de fazer este vídeo com este caráter baseado dentro do princípio divino de Deus, cristão e teológico. Porque estamos vendo atualmente que a situação ela tende a piorar entre o ser humano e o animal. Isto falando do tema. E existem até casos de pessoas que mantêm uma relação com o animal. Relação, digo, ambas. Relação sexual com uma relação mútua. Dizendo que como se o animal fosse seu companheiro, ou sua companheira, ou seu irmão, ou sua irmã, ou seu pai ou sua mãe. E isto colocado, depositado de um ser humano para um animal, um ser bestial. E claro, afirmando e provando que não é normal, isto não é correto. A partir de quando paramos de viver uma vida de ser humano e viver uma vida meio animal e meio humano, aí já não está correto. Não o eu acho, mas cientificamente e dentro da essência divina não é correto, não é certo. Ser humano é ser humano, animal é animal. Não devemos maltratar o animal
devemos tratar com dignidade. Dignidade. Claro que confundimos muito tratar um animal com carinho para tratar um animal com dignidade. Carinho é uma coisa e dignidade é outra. Carinho é superficial, dignidade não é superficial. Dignidade é o caráter que Deus criou para nós, é dignidade. Então o ser animal tem que ser tratado com dignidade, com respeito, com bons tratos, mas não ser tratado como um ser humano. Não se deve tratar um animal como um ser humano, porque animal é animal, um ser bestial, e ser humano é ser humano. É um dom do Espírito Santo, é uma criação do Espírito Santo de Deus, o ser humano. Claro que também o animal foi, mas foi uma criatura, uma criação, uma coisa colocada do lado da outra, e não um ser humano como qualquer outro. Porque senão Deus não teria feito uma divisão, uma separação entre os dois seres. Senão os animais eles viviam de forma natural humana, como nós nos comportamos, como nós vivemos, isto falando da forma sociável. Então, irmãos, este tema ele é cuidadoso, muito cuidadoso, porque nestes séculos que vivemos, há muito disto, acontece muito casos animalescos com relação a este tema, devido à vivência das pessoas hoje de estar decepcionadas com outro ser humano, com o seu próximo. Claro que isso não justifica de colocar o animal no lugar do ser humano. Isto não é correto. Isto não é a essência de Deus, colocar o animal no lugar do ser humano. E sim, criar uma mudança, fazer uma mudança para ali, harmoniosamente, os seres humanos viverem bem entre si. Mas não colocar o animal no lugar do ser humano. Isto já é contraditório a Deus, ao que Deus quer, ao desejo dele e à nossa essência. Então, irmãos, é direito, é dever meu, é dever nosso de tratarmos bem os animais, cuidarmos dele da forma que ele tem que ser cuidado, não como ser humano. Não como ser humano. Devemos entender bem. A gente não pode cuidar do animal como a gente cuida do ser humano. É diferente, animal, ser humano. Temos que entender isso. Onde, claro, muitos estão confundindo animal com ser humano, deixando de tratar o ser humano como ser humano e tratando o animal como ser humano. Isso não existe. Agora, claro, existem detalhes que devemos aceitar, devemos entender. O chamado o cuido do animal, a característica do animal, hábitos de animais, vestimentas de animais, é natural que se aceite, que se viva, que se faça isso. Como um detalhezinho simples, como a moda, a higiene, colocando isto em contexto aqui. Isto é natural, isto é natural, faz parte, mas não tratando o animal como ser humano, priorizando a vida animal e menosprezando a vida humana. Isto não pode acontecer, porque aí estamos sendo contra Deus, contra a criação, contra o sentido da vida. Claro que devo eu ser um defensor dos animais, um protetor, como todos devemos ser, mas separando as coisas. Animal, é ser bestial. Ser humano é ser humano. É obra divina do Espírito Santo, especial de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não criou o animal, isso é bíblico. Deus não criou o animal para ele ser um ser imagem e semelhança dele, não. Isso não existe na Bíblia nem na psicologia. Deus criou o animal para ele ser um ser semelhante a ele. Não. Deus criou os animais para habitar como vida na terra e viver, claro. E Deus criou o ser humano com sua imagem e semelhança. Isso devemos entender, ter juízo para entender, ter noção para entender isso, né?
E a nossa preocupação neste vídeo é que possamos ajudar as pessoas a se direcionar na vida de uma forma justa e dentro da essência, de não fazer da vida bestial a sua vida particular, a sua vida sentimental, a sua vida amorosa, a sua vida social. Não, ser bestial é ser bestial, sendo ele doméstico, sendo ele selvagem. Ser bestial, é ser animal. Então, cada um no seu habitat, Claro, estou falando em geral, o animal doméstico, o animal selvagem, o animal doméstico em seu habitat. E claro que não é o mesmo habitat do ser humano, não pode ser, porque aí já desorganiza tudo, já vira uma contradição, mesmo que eu queira fazer, mesmo que eu acho que é natural, mas não é. Mesmo que seja um animal doméstico ou animal selvagem, cada um deles tem que ter seu habitat, tem que ter seu comportamento, tem que ter seu tratamento especial. Não devo tratar bem o animal e maltratar o ser humano, independente dele quem for. Se ele errou, se ele vai errar, se ele foi pecador, se ele for o que foi. Não, o ser humano é ser humano, tem que ser tratado como ser humano. O animal, é ser bestial. O animal não tem raciocínio como nós. O animal, existem pessoas até que falam que o animal ama a pessoa. Não, não existe isso. O animal, ele não tem condição de amar ninguém. Não, mas é isso, eu senti tristeza, o dono morreu, o animal morre também. Não, isso não existe. Se existe algum livro de psicologia animal que tente provar isso, é claro. Tudo que é instituição ou criação do homem tem o direito de expor suas ideias. Agora, não existe isso na teologia, na essência de Deus, não existe isso. De um animal sentir amor pelo ser humano. Agora, claro, de acordo com que você trata seu animal diariamente, dando um alimento, tratando ele bem, dando conforto, aí ele adquire um hábito de saber que você é que trata bem a ele. É diferente, mas não é amor. Isto é instinto. Aí vem a diferença entre amor e instinto. Amor é uma coisa, instinto é outra. Claro que nós seres humanos, aqui e acolá, a gente age pelo instinto. Agora não quer dizer instinto animal. Foi pela raiva, pela revolta, pela ira. Que isso é mais identificado pelo lado animal. E isto é que é o problema. E isto é o que as pessoas confundem. Agora, claro, devemos tirar isso da cabeça, que ser humano é ser humano e bestial é bestial. Animal e ser humano são coisas diferentes. Não podemos trocar, eu não posso trocar você pelo animal. Não existe. Não existe. Mesmo que você cometeu falhas comigo, cometeu pecados, erros, chegou a fazer coisas absurdas comigo, digo um exemplo. Mas não devo tratar você superior a um animal. Isso não existe. Isso não é prova cristã. Isso não é de Deus. Deixar de tratar um ser humano melhor, deixar de tratar um ser humano bem para tratar um animal bem e o ser humano tratar como animal. Isso não existe. Não tem de onde tirar, nem de onde provar. Então, irmãos, nosso vídeo é baseado nisto hoje, que é um assunto sério, polêmico. Claro que existem contextos que não concordam com isso e, claro, vão continuar não concordando mesmo. Não é meu trabalho me preocupar. O nosso trabalho e meu trabalho para a sociedade é esclarecer, dentro do conhecimento da razão divina, da razão de Deus, e não do que eu acho. Porque se eu fosse falar o que eu acho, não ia sair nada que preste. Claro, não ia sair nada que preste. Porque a nossa tendência ela é mais maligna do que perfeita. Tendência humana. Então, irmãos, devemos sim ser comparados a irmãos dos animais, sim. Porque eles necessitam de nosso apoio. Eles necessitam do nosso tratamento, vamos dizer, de nosso carinho. Claro, agora não devemos tratar o animal bem e tratar o ser humano mal. É diferente. Animal no seu lugar, ser humano no seu lugar. É diferente. E claro, e dentro da ideia, colocando os dois em determinados lugares, vamos dizer assim, para que também vivam em harmonia. Agora dentro da natureza divina e dentro da inteligência, dentro da linha de raciocínio.
e não do que eu acho, e não da minha doença psicológica, e não do que eu quero de bom para mim e o que eu quero de mal para você que eu digo ser humano. E tirando o ser humano no lugar de onde ele tem que estar e colocando o animal. Isso não existe, não pode existir, não existe, não é correto e não é de Deus, tá, irmãos? Então, irmãos, a mensagem ela foi rápida, porque devemos trabalhar, claro, no tempo correto, não na pressa nem na angústia, mas dentro da inspiração de Deus, o que Deus dá para nós, digo para mim, para que repasse para você o tema, o assunto, até que esse assunto ele é muito polêmico, ele é extenso, porque vimos que a nossa sociedade, entre aspas, ela vive muito, ela está vivendo muito disso, de trocar o ser humano por um animal. Claro, é correto ter um animal, cuidar do animal, ter um animal, é correto, é bom, mas não trocar o ser humano por um animal. Dizer que o animal me ama e o ser humano não me ama. Não, isso não existe. O animal não ama ninguém, ele não tem a conduta que o ser humano tem. É claro, ele pelo instinto ele se acostuma a você. Ele se acostuma a você. Mas isso não justifica que eu tenho que tirar o ser humano do lugar dele e colocar o animal. Isso não existe, tá? Então, irmãos, a mensagem é essa. E para finalizar o vídeo, irmãos, digo que quem vive com Deus, quem vive em Deus, ele não se sente só. Ele não se sente só. Porém, não terá o querer de trocar o ser humano pelo animal. Claro, o animal é companhia? É. Mas é animal, ele não é ser humano. Quem merece respeito e merece dignidade dentro do princípio de Deus, digo de sociedade e comunidade, de povos humanos, é ser humano para ser humano. Animal é animal, é diferente, tá? Devemos respeitar os animais, cuidar bem deles, dar o que eles precisam, mas animal no seu lugar, ser humano no seu lugar. Aí sim, tudo gera harmonia, tudo gera a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, irmãos, um grande abraço, uma bênção, e fique na paz do Senhor, o grande Deus, e o de reviver, e até o próximo vídeo.